Tem uma ideia da filosofia que eu admiro muito, que é a ideia de que temperamento é destino. E refletir uma pergunta que a gente, aqui no Brasil, não sei se em outros países, né? Falar daqui que eu conheço bem, que a gente não se faz, a gente não é estimulado a fazer, que é quem eu sou. O Brasil, Garchagen, eu acho, nos últimos tempos, eu tenho a impressão que o Brasil, na realidade, é um país liderado por delinquentes. E aí eu trouxe até esse momento recente muitas dessas características que eu acreditei ser o meu temperamento. Eu diria que, do ponto de vista do papel da família, a herança que eu recebi foi principalmente uma herança de amor aos livros. Porque isso eu recebi. Olá, meu nome é Bruno Garchagen. Eu sou o Igor Lopes. Sejam bem-vindos ao The Club Podcast. Bom, hoje nós temos o privilégio e a honra de conversar aqui no nosso The Club com o filósofo, escritor Luiz Felipe Pondé, por quem tenho grande estima e respeito não só pela obra, mas também pela relação de amizade que, embora recente, já vem de alguns anos, me fez conhecer o Pondé que não aparece nas câmeras, que não aparece nas colunas de jornal, que é um Pondé que eu acho que é ainda melhor do que aquela pessoa pública. Pondé, seja muito bem-vindo ao The Club Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado, nós. E aí, Igor? Vamos nessa, né? Vamos abrir com a pergunta que a gente tem por hábito começar e a gente desenvolve para entender quem é esse Pondé que, enfim, não está no jornal, não está diante das câmeras. A gente tem por hábito, Pondé, perguntar qual é o seu propósito de vida hoje? O que você faz para se realizar e para enfim, ser feliz? Eu não sei para ser feliz, mas assim, o propósito da minha vida hoje é basicamente o que tem sido há algum tempo, né? Porque, bom, eu tenho 2 filhos, uma neta, uma mulher, uma esposa e profissionalmente eu tomei uma decisão radical há muitos anos atrás, que foi desistir de ser médico para fazer filosofia e continua sendo meu propósito fazer filosofia, né? Eu também tinha, quando estava na graduação, o propósito de fazer filosofia na imprensa, na mídia, na Folha de São Paulo, e dei a sorte de conseguir fazer isso, né, há muitos anos, porque eu entendia que para fazer filosofia, é assim, quando você vai para a filosofia no momento que eu fui, você já não vai mais para brincar, né? Se quisesse brincar, eu continuava não fazendo um trabalho que era visceral, né? Então, eu queria tanto dar aula, que eu sempre gostei de dar aula, quanto queria trabalhar na mídia, na imprensa, que é a ágora, na verdade, do mundo contemporâneo. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque não há mudança de propósito, entende? Atualmente, eu continuo, digamos, elaborando o que eu venho fazendo há algum tempo e realizando o que eu venho fazendo há algum tempo, entendeu? É nessa batida que eu vou. Quando você fala que o seu propósito é fazer filosofia de maneira pública, eu queria saber, primeiro, qual a definição de propósito que você usa para entender o fundamento que antecede e baseia esse seu objetivo de fazer filosofia para um grande público. Então, primeiro, quando eu respondi a pergunta do Igor, eu respondi de bate-pronto que é propósito. Porque propósito é uma palavra que circula muito hoje, né? Como a gente sabe. E muito ligado, inclusive, às gerações mais jovens. O trabalho tem que ter propósito, a empresa tem que ter propósito, as pessoas têm que ter propósito. Eu acho especialmente interessante quando você vê alguém de 30 anos falando de legado. Qual o legado que ele vai deixar para o mundo aos 30 anos de idade, né? Mas, assim, eu, quando respondi, estava pensando em propósito, como eu pensava já há muito tempo, que é o que me dá tesão na vida. Pensando aqui bem nietzscheanamente, Eros do Nietzsche. O que me dava tesão na vida? O que me dá tesão na vida? E é isso que eu estava chamando de propósito, tá? Nunca tive propósito de salvar o mundo. Eu acho que o mundo não tem salvação, né? Já falei isso várias vezes. E eu não falo isso com tristeza. Eu falo isso uma constatação empírica, e a gente faz o que pode diante dessa situação.
meu propósito, eu nunca tive um propósito desse tipo, assim, uma causa. O meu propósito era gostar do que eu faço. E quando eu fui percebendo que isso não ia ser em hospital, em consultório, vivendo na medicina, eu comecei a estudar psicanálise para salvar a medicina, como é muito comum. Mas aí a psicanálise me levou para a filosofia, né? E aí eu acabei percebendo que eu queria filosofia. Então, a minha definição de propósito, aplicado a mim, sempre foi ter uma vida em que eu tenha, pelo menos em parte dela, tesão pelo que eu estou fazendo. Para entender um pouco mais sobre quem era aquele Pondé, qual que era o contexto da sua vida nesse momento de virada? Quantos anos você tinha? Você já era casado? Eu era casado, eu casei, acho que no 2º ano de medicina, quando eu voltei da minha experiência no kibbutz em Israel, onde eu conheci a minha mulher. Meu filho nasceu, a gente casou em 81, meu filho mais velho nasceu em 83. Então, o meu contexto de vida era um recém-casado com um filho e uma esposa. Eu já, muita gente já me perguntou isso, já falou dessa ideia de coragem e tal. Mas quando eu penso em mim na época, eu simplesmente não podia fazer outra coisa. Entende? Acabou de definir o que você pediu aí. Eu simplesmente não podia fazer outra coisa. Quer dizer, então eu não olho como coragem. Apesar de que eu entendo a definição do ato, quando se olha o contexto, a situação, que foi uma decisão corajosa no meio daquela situação. Mas eu, lembrando de mim, naquela época, pensando, eu não tinha outra coisa para fazer, eu só podia fazer isso. O que eu fiz. Essa decisão que dia o que busca? Que explica? Então, Também está no contexto. Então, primeiro ela se deu depois de um ano de medicina, já num ambiente de crise com a medicina, né? Primeiro ano da faculdade, eu gostava muito de biologia. O que aconteceu comigo de ir para medicina foi, eu fiz um teste vocacional. Fiz fazer em escola, né? E a psicóloga falou para mim, olha, você tem vocação para a área de biológicas e de humanas. O que era verdade, né? Eu nunca teria futuro em engenharia, por exemplo, ou administração de empresas, né? E ela falou, aí ela me deu um conselho, eu segui. Olha, sua família é de médicos, de fato. Quem faz medicina faz qualquer coisa na vida. Então, eu acho que você devia fazer medicina. Eu fui fazer. Foi num tom de, você devia tentar ou assim, isso aqui não vai dar errado? Ela estava dizendo assim, olha, sua família é de médico, né? Então, você já tem uma tradição familiar. E se você entrar na medicina, significa que você vai conseguir entrar em qualquer coisa na vida. Você vai ter capacidade de realizar qualquer coisa na vida. E eu segui o conselho, e não é nem que eu não gostava das disciplinas. Eu gosto. Eu sempre gostei de biologia mesmo. Ela tinha razão. O que eu comecei a me projetar no futuro. Isso é uma coisa que você perguntou como eu era na época. Eu fazia um exercício, que não é que eu estou dizendo que as pessoas têm que fazer exercício para ser feliz. Não tenho a mínima ideia do que as pessoas devem fazer para ser feliz. Zero, né? Mas assim, eu naturalmente eu tentava me ver no futuro, no trabalho. Como seria a minha rotina? Fazia esse exercício comigo de brincadeira. E eu comecei a perceber que eu estava começando já a ter experiência em hospital, viver no meio dos médicos. A minha intenção teórica já era a psiquiatria, desde quando eu entrei. Mas na realidade a minha maior experiência foi em gineco e obstetrícia, porque foram aparecendo plantões, eu fui trabalhando e talvez eu seria um gineco obstetra e não psiquiatra comum. Mas era assim a ideia teórica, o tempo inteiro desde o começo. Era uma mistura de biológicas com humanas, né? Uma coisa meio assim. Então eu projetava no futuro, e quando eu pensava em mim num hospital ou no consultório, eu não achava, não me dava tesão isso. Eu pensava no cotidiano. E aí eu comecei a pensar em mim como professor, trabalhando numa universidade, dando aula, e eu gostei disso. Gostei
essa projeção, né? E isso, na realidade, foi bem importante para minha decisão. É claro que foi uma confluência, né? O encontro com Freud no terceiro ano de medicina, né? A formação em psicanálise, que começou mesmo depois que eu já estava na graduação de filosofia, continuou, mas também nunca cliniquei em psicanálise, graças a Deus, porque o que eu vejo que se passa hoje em psicologia e psicanálise, minha mulher é psicanalista, Minha mãe é psicóloga. então, você tem uma ideia de mais ou menos como é. Então, esse era o contexto, era isso que eu pensava, e quando eu volto, é muito louco, porque assim, o meu pai me apoiou, médico, minha irmã, meu avô já tinha falecido, né? Primos médicos e tal. A minha mulher me apoiou, todo mundo me apoiou. Então, eu não vivi nada tipo assim, você tem que ser médico. Eu não vivi num ambiente assim. Não conheci isso. Eu não vivi num ambiente repressivo, familiar, estou dizendo. Sim, sim. Então. E o kibbutz? Onde é que é? O kibbutz, eu acabei esquecendo o kibbutz. Porque assim, eu estava na pergunta anterior. Então, o kibbutz surgiu primeiro no momento, como eu estava dizendo, de primeiro ano de medicina em crise, com a faculdade. Eu já tinha começado a fazer plantão em PA, pronto atendimento, e muitos casos de tiro, facada, essas coisas que vão chegar de clínicas, né? Isso aqui em São Paulo, né? Não, em Salvador, eu morava em Salvador, né? Eu fiz faculdade na Federal, na Bahia, Universidade Federal. Eu tenho um braço da família da minha mãe de judeus, né? Então eu não tinha curiosidade religiosa, nunca tive, porque eu não cresci num ambiente religioso, um ambiente completamente secular. Eu estudei em colégio jesuíta muitos anos, adorei. Acho que a minha experiência no colégio jesuíta é responsável por eu não ter criado nenhum trauma com a Igreja Católica, como tanta gente tem, principalmente intelectuais, né? Eu sempre tive um olhar benigno em relação à Igreja Católica, não tenho trauma com isso. Então eu tinha interesse pelo judaísmo, pela história do judaísmo, não religiosamente falando. E eu queria ter a experiência de conhecer Israel. Eu queria saber como era a pátria dos judeus, né? Como era esse Estado novo. E, mais uma coisa, eu queria ter a experiência de viver no kibbutz, que era uma colônia socialista. Eu era meio anarquista quando eu era moleque, né? Dentro do leque de ideologias que eu mais simpatizei foi o anarquismo, porque eu nunca gostei muito do Estado, nunca gostei muito de autoridade, apesar de reconhecer que é necessária. Hoje, né? Estamos assim. Já há alguns anos, não hoje, já há alguns anos. Então foi isso que me levou ao kibbutz, né? Eu tinha amigos da comunidade judaica de Salvador, colegas da faculdade de medicina mesmo, né? E isso acabou me aproximando do judaísmo, né? Dos amigos, do ambiente. E aí surgiu a oportunidade de ir para o kibbutz, que sempre teve, ainda existe hoje, apesar que hoje é diferente, movimentos de jovens judeus que levavam jovens judeus para conhecer o kibbutz, né? E eu queria conhecer a vida socialista. E foi uma excelente experiência. Inclusive, a experiência de trabalhar no campo, cuidar de galinhas, galinheiro, passar o dia com elas. Foi uma experiência muito interessante. E dirigir trator no deserto, que a maior parte do tempo eu fiquei no kibbutz a 7 quilômetros de Gaza, né? Gaza não era o que é hoje, né? E um dos trabalhos que eu tive foi na irrigação, como se fala, ascaiar. E era dirigir trator, eu, um amigo, um colega, eu dirigia o trator, às vezes ele dirigia o trator, e o outro ia correndo do lado para separar os canos. Tinha o plano que a gente recebia para onde ia a água. Isso é o deserto do Negev, né? No sul de Israel. Uma experiência fascinante, cara. Você viver no campo e também viver num país cercado de pessoas que odeiam, como é até hoje. Isso não mudou quase nada. E o cansaço físico é um cansaço diferente. O silêncio do kibbutz é uma colônia agrícola, né? Como todo mundo sabe. O contexto de que tudo era de todo mundo, sabe?
tinha uma moeda que circulava dentro e não um dinheiro que circulava do lado de fora. Uma utopia, mas que durou algum tempo. Uma das características da Grécia Antiga, e por extensão da filosofia, é que não havia separação entre a vida do intelecto e a vida concreta que as pessoas trabalhavam. Então, uma das características dos grandes filósofos, pelo menos os conhecidos, é que eles faziam luta, eles faziam atividades manuais e tinham essa vida de reflexão. O que foi se perdendo, né, ao longo da história, da vida moderna e tudo mais. Então, o intelectual é aquele que, pelo menos na média, está afastado de trabalhos braçais, manuais e tudo mais. Só aquele que não faz nada, só pensa o tempo todo. E nem aluno fala, professor, além de dar aula, você trabalha? Para você que teve essas duas experiências e convivendo com pessoas da filosofia que se enquadram nesse padrão de uma vida desligada, descolada da vida manual e tudo mais, trabalhos braçais, qual que você acha que é a importância de você também ter essa parte da vida para o exercício da filosofia? Ainda mais você que faz filosofia de forma pública. Olha, eu já pensei nisso e eu acho que são duas experiências. Tanto a experiência de trabalhar fisicamente, como eu estava dizendo, né? De segurar 3 galinhas de um lado e 3 galinhas do outro, quando chegava a hora da colheita, digamos assim. E também a experiência na medicina. Eu lembro um dia, eu estava numa aula já na filosofia da USP, aqui em São Paulo, e tinha um aluno fazendo algum comentário na aula, colega, e eu era recém-chegado da medicina, né? E eu lembro de eu pensando comigo, eu lembro claramente da frase na minha cabeça. Mas esse povo da Humanas viaja, meu. Como eles viajam, né? Como eles criam mundos que não existem e acham soluções para esses mundos que não existem. É claro, eu só pensei, eu estou falando agora elaborando. No momento eu pensei, como esse povo da Humanas viaja, né? Então eu diria para você que essas experiências, assim como ter tido ser pai jovem, né? Casar e ser pai jovem, essas experiências todas, a experiência de Israel, a experiência da medicina, de ver gente morrer, por exemplo, né? De ser responsável por 4 mulheres dando à luz ao mesmo tempo no plantão em que o chefe do plantão ia embora, né? Eu acho que isso, na minha prática de filosofia, isso acabou me dando um olhar mais concreto para as coisas do que eu percebo em alguns colegas, né? Inclusive, funcionou um pouco como uma espécie de antídoto quanto a ideologias, né? E quando eu, na graduação ainda, com o professor Oswaldo Porchat, grande professor de ceticismo grego, eu fiz a experiência cética e acabou de formar o caráter, digamos assim. Então, eu diria que essas experiências de vida me deram uma noção mais concreta do que é a realidade. E, às vezes, eu continuo achando que muita gente da Humanas viaja na maionese. Continuo achando isso. Continuo percebendo que, às vezes... E hoje, não só exatamente na universidade, mas também na imprensa e na mídia. Viaja na maionese, né? Pensa, se move no mundo que não existe, ou acredita que tem mais poder do que na realidade tem para mudar o mundo, né? Então, eu diria que, na filosofia pública, assim como na vida acadêmica, esse lado mais concreto da experiência concreta da realidade, ela está presente até hoje comigo. O meu filho, esse meu filho mais velho, que também é médico, né, caiu na maldição da família também, ele fala sempre que eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. Então, eu continuo tendo uma percepção muito concreta e eu diria, e a experiência de morar, como eu estava citando, num país que é cercado de inimigos, e também a experiência na medicina, me deu uma noção absolutamente concreta de como a vida é frágil. Não vale nada. Não vale nada, não no sentido moral. Não vale nada no sentido da permanência no ser. É frágil, né? Assim, um vírus, ódio, uma doença, uma rua que você atravessa na hora errada. O Freud, que fala no texto dele, Análise Terminável e Interminável, ele fala terminável e interminável, porque uma análise pode ser terminável, como ele fala, quando
o paciente tem uma queixa, tipo, não consigo dormir no escuro. Faço a terapia, consigo dormir no escuro. Coisas assim, né? Exemplos como era comum se pensar no início da análise, da psicanálise. E ele dizia, mas ela é interminável porque o paciente pode sofrer uma desilusão amorosa muito grave. Ele pode sofrer, pode ser atropelado e ficar incapacitado de andar o resto da vida. E nesse sentido, a análise é interminável. Porque todo o trabalho que foi feito em relação àquela queixa não serve muita coisa para esse problema que se apresentou, né? Isso que eu quero dizer que é frágil. Eu tenho absoluta consciência de que nós somos filhos da contingência. E que ela é imperdoável. Qualquer hora as coisas podem acontecer. E eu acho que isso dá um certo tom concreto. E numa época em que até filósofos estão preocupados em vender autoajuda, muitas vezes, e motivacional, às vezes parece meio estranho. Pô, quando é como você é pessimista. Eu costumo responder, eu tenho filhos, então eu não sou pessimista. Eu vi um vídeo hoje seu respondendo isso. Isso. Você fala que eu sou pessimista, cético. Beleza, cético eu sou. Pessimista não, eu tenho filhos. Mas porque eu acho pessimista concreto é quem não quer ter filhos, que acha que o mundo é um lixo, não vale a pena. Todas as justificativas que se encontram para não se ter filhos, né? Mas se eu fosse pessimista de fato, eu não botava ninguém no mundo. Eu sempre quis ser pai. E gostei muito, e gosto da experiência. Eu lembro o grande símbolo do pessimismo para mim, do ponto de vista artístico, é um personagem chamado Dedo Torto, da Excêntrica Família de Antônia, que é um grande filme que eu adoro. Eu não lembro desse filme. Tem um personagem que é Schopenhaueriano. Eu não lembro dele, mas eu lembro vagamente do filme. Ele tá sempre citando Schopenhauer, sempre naquela tristeza, aquela coisa horrorosa. E eu sempre lembro, quando me fala dessa coisa do pessimista, me vem à cabeça essa figura. Você queria perguntar alguma coisa? Quando ele falou sobre filósofos contemporâneos que estão preocupados em vender autoajuda, para mim esbarrou numa questão de qual que é o valor do teu trabalho, quais são os princípios que te movem aí, né? O que você deseja expor, o que você deseja construir como obra. E aí me veio uma pergunta que eu tinha separado para fazer. Quanto você acha aceitável ignorar princípios ou um padrão de comportamento que se espera de uma figura nessa posição por um desejo ou por uma necessidade momentânea, pensando que essa pessoa tem uma responsabilidade, aquela profissão tem uma responsabilidade de levar os outros a refletirem, a expandirem sua consciência ou, enfim, adquirirem mais conhecimento? Olha, primeiro eu acho que as pessoas vivem situações da vida que podem ser situações contingenciais, que a gente não é capaz de se colocar nos sapatos dela, como falam os americanos, e, portanto, às vezes você pode ter que fazer coisas simplesmente porque precisa do dinheiro. Né? É importante dizer que isso não é um problema. Não. Porque isso é uma questão. Eu acho que, às vezes, a única solução para você não precisar de dinheiro é quando você tem muito dinheiro. Fora isso, você está sempre precisando de dinheiro, o que é a maioria esmagadora da humanidade, fora umas 5 pessoas. Né? Agora, eu entendo, por exemplo, do meu ponto de vista, o que eu considero um problema, e já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, acabei de falar aqui, rapidamente, eu acho que um intelectual não devia vender motivacional e autoajuda, ou escrever livros assim, ou fazer palestras motivacionais. Eu acho que não. O que não significa que eu imagine que ele devesse me obedecer. Eu não sou idiota a esse ponto. Mas, assim, eu também acho que, do meu ponto de vista, é uma espécie de traição à profissão você ser um intelectual orgânico, ou seja, um intelectual que serve a um partido, a um governo. Não acho que não funciona, porque o grande capital que um intelectual público tem é a sua credibilidade. Né? E quando você se envolve com um partido político, com um governo, eu acho que você pode pôr em questão a sua credibilidade nesse sentido. Agora, veja bem, eu não tenho uma concepção idealizada de ética ou de moral.
O que eu quero dizer com isso? Se algum valor é observável ou observado no meu comportamento, não é porque ele é fruto de uma ideia que eu tenho, é porque eu sou assim mesmo. Eu continuo sendo a pessoa que não pode ser de outro jeito. Eu falava no começo. Então, inclusive, eu tenho uma concepção de ética, de valores, como se fala muito hoje em dia, é um olhar muito sociológico. Na realidade, eu fiz filosofia, mas eu gosto muito de história. Quando eu estava no meio da medicina, eu prestei história, entrei e voltei para a medicina. Não voltei não porque eu não tinha saído. Assim, continuei na medicina, quero dizer. E eu gosto muito de sociologia, de história. Então, na verdade, eu sou um apaixonado pelas ciências humanas, de fato, né? A psicóloga acertou. E eu estou dizendo com isso que eu tendo a ter uma visão muito sociológica no sentido de concretude das relações sociais e históricas. E eu entendo que, às vezes, se fala de valores, mesmo no mundo corporativo, se fala de valores e qualquer pessoa que tenha estudado filosofia grega sabe que o grande Aristóteles disse uma máxima que vale até hoje, que é a seguinte: a ética é uma ciência da prática. Nunca é teórica, é sempre prática. Não existe coragem teórica. Não existe honestidade teórica. Não existe disciplina teórica. Virtudes só existem na prática, nunca na teoria. Posso estudar, posso ler, mas não é isso que caracteriza o exercício de uma virtude no sentido aristotélico, e me parece que vale até hoje. E agora, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, aquilo que pode ser observado como valor no meu trabalho ou na minha vida é, na realidade, fruto de como eu sou. Eu nunca tive... Eu recebo... Hoje não existe mais e-mail praticamente, mas durante o tempo eu recebia muito isso. Nas redes sociais, algumas vezes aparecia essa pergunta. Apesar de que eu fiz essa virada na vida profissional, eu nunca tive um projeto, como se fala hoje. Eu vejo jovens com projetos de vida, sabe? Projetos de carreira, porque querem fazer isso e fazer aquilo. Eu acho que é uma questão geracional também. A minha geração nunca teve tantos recursos à mão como os jovens hoje têm. E que muitas vezes os deixa bem confusos. De tanta opção, ou de tanta opção imaginada, que estaria imaginariamente à mão. Então é isso que eu penso. Acho que tem uma responsabilidade no que você falou. Mas, olha, tem uma ideia na filosofia que eu admiro muito, que é a ideia de que temperamento é destino. Eu acho que temperamento é destino. Se você é uma pessoa que não consegue ter uma mínima disciplina, você vai pagar por isso. Se você é uma pessoa que precisa dormir 14 horas por dia, sua vida vai ter um desdobramento por causa disso. Se você é uma pessoa que trabalha o tempo inteiro achando que o universo vai se conspirar a seu favor, você vai pagar bem caro por isso. Se você é uma pessoa absolutamente depressiva, que acha que não vale a pena fazer nada, você também vai pagar por isso. Ou seja, eu acho que temperamento é destino no sentido não que ele define tudo, mas ele é em grande medida aquilo que faz com que você viva de um jeito ou de outro, que você realize uma coisa ou outra. É possível superar um temperamento? Pelo exercício das virtudes, por exemplo? Então, e criar uma segunda natureza, como dizia Aristóteles, Criar uma segunda natureza. pelo exercício das virtudes, eu não vou dizer que não. Eu não vou dizer que não, acima de tudo, porque eu não acho que eu posso negar o Aristóteles. Não, o Aristóteles é o Aristóteles, eu sou eu. Então, quem sou eu? Essa pergunta pra mim ou vai ser essa resposta vai ser um abraço ou vai ser um soco no estômago. Não, é porque quem sou eu para criticar o Platão, por exemplo, entendeu? Eu falei muitas vezes para alunos, olha, não diga que o Platão não está com nada, porque o bobo da relação é você, né? Mas eu acho que é possível você ter ganhos em relação ao temperamento. Mas aqui a discussão é muito filosófica, porque ao mesmo tempo eu posso argumentar que se eu conseguir alguma variabilidade no meu temperamento, porque eu já tinha recursos para fazê-lo. Porque eu quis muito, né? E se eu quis muito e realizei, é porque eu tinha recursos já para fazer isso. Era um trato do Exatamente. meu temperamento. Já era um traço. Guardado. Isso aí.
É um traço do temperamento que já estava ali. Beleza, foi um abraço. Então, é um abraço, um soco no estômago, né? Então, eu penso que tem pessoas que conseguem fazer viradas na vida. Eu, recentemente, eu conheço um cara que é casado com uma amiga minha de muitos anos, que estava, inclusive, em Israel também, que ele era publicitário há coisa de 10 anos, estava muito mal sendo publicitário, bastante depressivo. Ele virou a vida dele, hoje ele é ator de teatro. Ele fez o caminho todo. Fez a formação em curso de teatro, fez curso de dublagem. Ele tem uma voz excelente, isso ajuda muito ele. Ele tem uma comicidade natural, né? Mas ele virou a vida, deixou de ser publicitário. Eu inclusive, falo para ele, cara, você devia fazer palestra de, como chama, superação. Até encaminhei ele para uma agência. Você devia fazer palestra de superação, porque a sua história é a história de um monte de gente que mente dizendo que tem essa história e não tem. Ou mente dizendo que é fácil ter essa história e não é fácil. E ele fez isso, sei lá, aos 50 anos de idade, 50 e poucos anos. Eu vou dividir, porque virou um abraço. Eu cresci como atleta. Em 2018, tive que parar de competir. Tive uma depressão ferrenha, assim. Atleta de quê? Eu fazia triatlon. Comecei a fazer triatlon aos 12 anos. Uhum. E aí, em 2018, eu tive que parar. Acabou a saúde. Eu fiz 3 provas longas em 90 dias. 2 Ironmans e 1 Ironman em 90 dias e colapsou. O pneumologista falou, cara, para, você vai morrer. Chega. Parei. Essa parada gerou uma queda absurda, depressão. Ponto. E aí foi muito difícil. Primeiro sair desse lugar, porque a vida toda eu tinha me planejado e me organizado para viver aquilo, para ser aquilo, e eu era bom naquilo. E eu acreditei a vida toda que eu tinha todos os recursos que eu precisava para aquilo e não tinha recursos para outras coisas. E aí foi uma baita ruptura, assim. Porque eu era um cara extrovertido, assim, um cara que chegava, gostava de dominar o espaço, cativar as pessoas, trazer para perto, chamar atenção, brincar. E pós-depressão, já de 2020 para frente, porque eu fiquei de 2018 a 2020 tomando remédios e testando combinações de remédios e tentando voltar para uma prática esportiva para me tirar daquele lugar, eu virei outra pessoa. Assim, um cara extremamente fechado, muito difícil de ser acessado, que ficava gerenciando gatilhos para não voltar para aquele lugar, com dor em olhar para aquele ambiente que foi a minha vida toda e me machucou muito. E aí eu trouxe até esse momento recente muitas dessas características que eu acreditei ser o meu temperamento. Eu pensei que eu tivesse me tornado essa pessoa. E que isso era absoluto e imutável. Eu falava assim, caraca, eu não consigo mais ser legal. Eu não consigo mais ser empático. Eu não consigo mais ser receptivo. Eu não consigo mais ser agradável. Eu estou intolerante, inflexível. Tudo é preto no branco. E aí a sua resposta me deu um abraço mesmo, assim, porque mergulhei recentemente, incomodadíssimo, por um relacionamento pessoal onde eu vi esse Igor pós-depressão ser um cara muito duro, e aí olhando para uma pessoa que eu gosto muito, que mexe muito com o meu lado mais legal, eu falei, caralho, eu tô sendo duro, frio, inflexível num lugar que eu não preciso ser, e essa pessoa traz para mim muito do Igor pré-depressão, e eu falei, caralho, será que eu não consigo trazer isso de volta? Será que não fez parte da minha vida toda aquilo ali? E, assim, por eu ter deixado de ser algo que eu imaginei que fosse, eu não sirvo pra mais nada? Eu fiquei duro. E aí, cara, mergulhei, assim... Nos últimos 15 dias eu incomodei a minha psicóloga 2, 3 vezes por semana. Eu falei, cara, eu preciso de mais agenda, porque eu preciso vasculhar isso aqui, eu preciso trazer isso pra entender. E eu tava muito... Eu sou essa pessoa. Eu sou esse cara legal. Eu sou esse cara receptivo. Eu sou esse cara empático. Eu sou esse cara que abraça... pensamentos diferentes do meu e bota pra dentro e tenta aprender com isso. Eu sempre fui esse cara. E eu tava muito duro, muito inflexível. E aí você dizendo assim, cara, se você tinha esse recurso lá atrás e você consegue acessar e ir pra outro lugar, pra mim agora foi assim, caraca, você não tá maluco e tomara que dê certo essa parada que você tá tentando fazer e resgatar e mudar, porque eu tava com muito medo. Tava com muito medo de ter me tornado esse cara e eu não gosto desse cara, entendeu? Eu não sou muito feliz com ele. Eu era muito mais feliz, muito mais leve antes. E corri o risco de perder alguém que importa pra mim, que faz sentido pra mim, tá perto de mim, por essa inflexibilidade. Te ouvindo foi valioso. Obrigado.
Obrigado a você. Nossa. Sabe, tem uma coisa que eu estava pensando enquanto você respondia agora com o Igor, Pondé, que é, para se fazer esse tipo de coisa, ou seja, refletir sobre a própria vida, fazer um exercício de anamnese, e pensar e constatar, bom, aqui tem um problema e eu preciso mudar. Bom, eu identifiquei que esse é o meu temperamento, esse meu temperamento me leva para um lugar em que eu não quero estar e para onde eu não quero ir. Pô, me deixa no lugar onde eu estou e me leva para um lugar para onde eu não quero ir. Tudo isso depende de várias coisas, de vários recursos que você tem que ter, inclusive de refletir a respeito da própria vida. Uhum. E refletir, uma pergunta que a gente, aqui no Brasil, não sei se em outros países, né? Falar daqui que eu conheço bem, que a gente não se faz, a gente não é estimulado a fazer, que é quem eu sou. Porque a gente sempre confunde quem eu sou com aquilo que eu faço. Então, geralmente, quando você pergunta assim para uma pessoa quem você é, explica quem você é, a pessoa vai dizer o que faz. Eu estudo isso, minha profissão é essa e tudo mais. Eu acho que a maior dificuldade que se tem de superar um temperamento que te leva para um lugar é você fazer essas reflexões, porque também essas reflexões, para serem feitas, você precisa de um conhecimento extra que muita gente não tem, né? Faz sentido isso? Eu acho que faz, sim. Eu nunca me perguntei quem eu sou, assim, objetivamente falando. Apesar de que, de certa forma, eu sempre estive um tanto mergulhado nessa pergunta. Me parece que o seu contorno é muito bem definido para você. É razoavelmente definido. E essa é uma experiência que eu posso dizer desde moleque. E que fez com que eu não fizesse muitas cagadas que colegas meus fizeram, amigos fizeram, quando era moleque, jovem e tal, né? Então, sim, acho que sim. Eu tenho salvação. Então, assim... Eu tô muito feliz. Então, a atividade reflexiva, eu acho que grande parte da humanidade pode passar a vida inteira sem fazer nenhuma reflexão desse tipo que você está se referindo, né? Sem dúvida nenhuma, a reflexão depende de você ter um certo repertório para refletir a partir dele, pôr esse repertório em relação com as suas experiências concretas do dia a dia, né? As suas memórias. Para mim, reflexão é a associação entre a capacidade de articular pensamentos e a capacidade de interpretar a sua vida concreta, por uma relação, uma coisa em relação com a outra. O Brasil, Garchagen, eu acho, nos últimos tempos, eu tenho a impressão que o Brasil, na realidade, é um país liderado por delinquentes, na sua maior parte, em todos os níveis. Inclusive, seja na elite econômica quanto na elite política, é uma delinquência que só piora. A minha impressão é que só piora, né? E isso para todo lado. Eu não quero entrar nessa discussão porque vai nos levar para outro lado. E aí, nesse sentido, me parece bastante razoável a hipótese que raramente alguém para se perguntar ou refletir sobre quem é, ou sobre qual é o significado das coisas que ele faz. É claro que para você fazer isso, você tem, antes de tudo, ter 3 refeições por dia. Você tem que saber ler, saber escrever, você tem que saber ler bem, e não só a placa de rua do trânsito, né? Você tem que saber ler razoavelmente. Então, eu infelizmente, eu tenho a impressão que a experiência do Brasil como local de vida tem sido muito cruel. O Estado é muito predador da população, o mercado é, em grande parte, muito predador da população, e isso... O incrível é que os brasileiros não são deprimidos o tempo inteiro, né? Isso, de fato... Como é que se falava que Deus é brasileiro? Acho que ninguém sabe sofrer que nem brasileiro. Era, se sabe, essa... mas eu entendo que existem pessoas mais reflexivas. Muita gente fala que quando você vive no calor, você não é reflexivo. Eu vivi, não metade, não é mais metade, mas sei lá, 20 e poucos anos no clima do Nordeste, no calor, na praia, no sol, no carnaval, e nunca pertencia àquele ambiente. Esse determinismo geográfico histórico nunca pertencia àquele ambiente. Você é a confirmação de que a exceção confirma a regra? No sentido de que eu não me sinto. Que você conseguiu sobreviver ao calor. É uma vida reflexiva. Mas era isso que eu quis dizer. Foi isso que eu quis dizer exatamente. Porque todo aquele sol, toda aquela alegria, todo aquele barulho, eu só achava tudo aquilo extremamente entediante, né? Muito entediante. Alguém pode dizer, claro, você já era um filósofo, e um filósofo, como suspeitava,
o Teofrasto, o Aristóteles, o filósofo é melancólico por temperamento, no sentido da medicina grega, né? Temperamento. No sentido de ter muito bilis negra, então o filósofo é naturalmente o melancólico. Esse é um tema vasto, que chega até o romantismo, por exemplo, até hoje, para algumas pessoas. Então, por isso que eu achava aquilo tudo entediante, que eu já seria melancólico. Eu, ao longo da vida, já tentei deprimir algumas vezes, mas nunca consegui. Então, calma, desenvolve isso, pelo amor de Deus. Chegou a fazer esforço? Mas eu nunca consegui, não porque eu acho que deprimir é uma merda. Inclusive, na psicanálise, a depressão tem um valor gigantesco como processo de autoconhecimento, né? Tem psicanalistas que falam que ter a possibilidade de deprimir é uma forma de saúde. Porra, é o jeito mais rico de mergulhar pra dentro e cavar tudo e sair daquela parada. Mas quando eu digo que tentei, no sentido que eu achava que tinha motivos para tal, é isso que eu quero dizer com tentei. Não é de fato que eu tentei. Que eu achava que tinha motivos para tal e não rolou, porque eu sempre fui muito apegado à realidade. É um nível de consciência que não te permitiu afundar, você acha? É, assim, um nível de vínculo com a realidade, né? O nível de gostar das coisas que eu faço. Por isso que eu comecei a ter conflito com a carreira médica. Eu comecei a perceber que eu não gostava daquilo. Eu gostava do dia a dia, não da teoria, da disciplina em si. Então, muito apegado à vida. Então, eu sempre fui muitos amigos, sabe? Figura popular na escola, líder de classe. Sempre adorei namorar, sempre adorei as meninas, né? Sempre achei um encanto, isso tudo. Da vida, eu tô falando da vida afetiva, sexual. Então, eu não consegui definir nunca. De alguma forma, se eu estava muito invocado com alguma coisa, acontecia alguma coisa do lado de fora. E eu ia em direção a isso, entende? Isso que eu estou chamando de apegada à realidade. Então, ou pessoas, essa coisa que acontece do lado de fora pode ser pessoas, né? Óbvio. Não só eventos que não são pessoas. E isso acabou sempre me tirando de situações. Então, eu fui, de certa forma, muitas vezes salvo pelo mundo. Você reconhecia os gatilhos e buscava na realidade algo que não fizesse com você os acionasse. Você pode ler dessa forma, né? Você pode ler dessa forma. É que, ao longo dessa... eu sei o que é o conceito de gatilho, mas esse é um repertório hoje que está circulando muito a ideia de gatilho. E para várias outras coisas, né? Mas é um conceito, né? E não era um conceito que circulava, inclusive quando eu era mais moleque, mais jovem. Mas eu percebi amigos jovens como eu, moleques, que tinham um temperamento mais depressivo, que tinham mais dificuldade de lidar com o cotidiano. E com isso eu não quero dizer que era feliz o tempo inteiro. Eu ia chegar e ia falar, mas Não, o que é duro? a felicidade, como diz o Freud, é episódica. Ela acontece de vez em quando, às vezes você nem sabe porque ela acontece. Eu acho essas melhores de todas. Simplesmente aparece. Você tem a impressão que é a graça te visitou, né? Então, assim... Mas eu sempre fui apegado ao cotidiano, fazendo coisas dentro da escola, organizando eventos e participando de reuniões, sabe? Então, alguém podia dizer que eu fiz tudo isso para não deprimir. Tem psicanalista que diria isso para mim. Passei a vida inteira fugindo da depressão, estando ocupado. Eu acabei de pensar assim, eu me identifico muito com esse perfil. Eu fui esse menino, aí virei adulto desse jeito, e eu precisava parar de ser um menino pavão. Eu era muito pavão. Assim, muito. E aí eu acho que Deus virou e falou assim, cara, acho que você precisa parar. Você precisa olhar pra isso aí. E aí eu deprimi por uma razão totalmente fisiológica. Não foi uma parada que eu tava no auge da parada. O meu corpo funcionava pra absolutamente tudo que eu queria. Eu tinha acesso às pessoas e às mulheres que eu queria. Era muito jovem, já tinha saído de casa, tinha meus carros, minhas motos. Cara, você precisa dar uma parada e olhar pra você, senão você não vai crescer. É muito sucesso, né? Tá dando tudo muito certo. Eu comecei a ficar deprimido só de imaginar a minha vida nessa época, que ele tinha muito sucesso. Olha só o que aconteceu. Eu não tava pensando em depressão. Uma vez, eu tava na Serra da Não Canastra. tive nada disso. O mundo é muito Não, injusto. você vê, eu tava na Serra da Canastra e eu tava prestes a... Eu vou ficar com mais inveja depois. Vai. Minas. Minas, eu amo ir pra Serra, é um dos meus lugares do mundo.
E assim, eu sempre fui o mais jovem entre os meus amigos. Eu tenho 31. E aí, caras de 40, 50, e na época eu tinha 20 alguma coisa, eu tava prestes a casar. E os caras acompanharam essa vida toda, eles sabiam de tudo isso. Eles vieram pra mim e falaram assim, cara, pelo amor de Deus, mas você vai casar por quê? Pra que você vai casar? Tá tudo funcionando, tá tudo bem, você vai casar pra quê? Eu falei, cara, porque eu preciso crescer, eu preciso virar gente, eu preciso ser adulto, eu preciso ser pai. Eu sempre sonhei em ser pai. E aí eu atribuo a esse episódio da minha vida ter superado essas paradas e olhado pras cagadas do que faltava eu acessar no meu temperamento, os recursos que eu precisava desenvolver pra ser esse cara, pra me tornar pai, pra me tornar marido, pra ser um bom pai, pra ser um filho melhor, pra ser um filho melhor, assim, mas foi isso, não deu pra evoluir tudo de uma vez, não deu pra, sabe, deixei de ser moleque, deixei muito e não me arrependo nada de ter sido moleque do jeito que eu fui muito feliz e acho que foi necessário, porque hoje eu não tenho nenhuma vontade de coisas de molecagem, zero. Eu teria sido muito feliz também. Eu fui muito, foi muito divertido. Foi muito, moleque? foi muito bom. Se eu tivesse tido essa vida. Mas eu acho que essa Cachoeiro do Itapemirim. eu acho que essa ruptura aí foi boa pra isso, pra poder crescer e olhar pra isso. E aí eu ficava indignado, porque assim, eu cresci muito, tenho muito orgulho da vida que eu construí deixando de ser atleta. Tipo, fiz uma porrada de coisa, a ponto de hoje poder estar sentado aqui com vocês e conversar. Foi essa vida pós-depressão que me trouxe pra esse lugar. Me perdi, Bruno. Você me deixou pensando em um monte de besteira. Vai pensar como ele já estava. Pode ver. Versão do presente. Bom, precisava, né? Acho que precisava disso pra deixar de ser esse cara e poder crescer. Mas tava um incômodo muito grande de não conseguir sair, sabe? Desse lugar duro, desse lugar triste mesmo. A respeito de felicidade, quando você citou felicidade em alguns momentos, o Igor também, eu lembro... Eu fui um leitor tardio, né? Comecei a ler aos 21 anos de idade. Para trás, era só vagabundagem do ponto de vista intelectual. Embora, antes dos 21, aos 18, eu estava fazendo pré-vestibular e um professor de literatura me indicou Nietzsche, que é um assunto que depois, se a gente tiver tempo, eu queria tratar. E aí, entre 18 e 21, eu basicamente só li Nietzsche e Schopenhauer. Eu não sei como é que eu não virei o personagem... Não sei como é que eu não virei. 8 a 21. Eu não sei como é que eu não virei o personagem dedo torto lá da Senta que a família Antônia. Mas o que eu queria dizer é que nesse período que eu comecei a ler um monte de coisa e ler de forma assim, apaixonada e tudo mais, uma das leituras que eu fiz nessa época, 21 a 25, foi a Ética Nicômaco. E eu lembro de um trecho que eu nunca mais consegui achar. E portanto, eu nem sei se essa parte está mesmo no livro, ou foi uma interpretação que eu fiz de algum trecho específico, mas eu lembro de uma parte do livro em que o Aristóteles vai dizer basicamente o seguinte, não ipsis literis, que é melhor buscar o bem-estar, que é algo permanente, do que buscar a felicidade, que são instantes explosivos que te tiram da vida como ela é. Isso é bem Aristóteles. E eu fiquei com isso na cabeça e a partir daí eu comecei minha vida e tentar orientar minha vida muito mais por esse lado e não fazer como muita gente que eu vi à minha volta está sempre buscando a felicidade, porque como você falou, a felicidade na maioria das vezes é algo incontrolável. Aquilo acontece por uma geração espontânea, claro que tem uma contribuição daquilo que você faz, mas não é algo que você está não é algo que está sob o seu controle. O bem-estar está sob o seu controle. E eu já vi você falando muitas vezes de uma forma crítica em relação à felicidade, não exatamente a felicidade, mas essa busca incessante pela felicidade. Eu queria saber qual a visão que você tem hoje, né? Depois de ter vivido tanto, o Brasil do jeito que está, depois de toda essa confusão política, que eu acho que é parte de um processo, que é uma mistura de vida sem propósito, que canaliza para a política, uma decepção com essa busca da felicidade estava em outro lugar, as pessoas ficaram perdidas. Olha, outro dia, acho que um seguidor no Instagram me perguntou uma coisa. Eu sei porque provavelmente a Camila me perguntou isso. Né? Tá aqui com a gente. Eu não vou às redes sociais. Nas minhas, eu quero dizer, né? Eu não vou. Primeiro porque eu não sinto necessidade de fazer isso. Profissionalmente, eu cheguei às redes sociais que fizeram muita diferença profissionalmente, mas eu já cheguei com um repertório, né? Inclusive de inserções na própria mídia. A pergunta era alguma coisa do tipo:
E eu respondi num vídeo, né, curtinho. O que te faz levantar de manhã? Que é uma pergunta que me parece que é meio recorrente essa. O que faz você levantar de manhã? E para mim foi uma pergunta muito difícil, porque não tem nada que me faça levantar de manhã. Eu simplesmente levanto porque tenho que levantar. Eu lembro que eu até falei assim, o cuscuz da graça, que eu adoro. E ela faz de vez em quando, não todo dia. Eu lembro que eu falei isso no sentido de... Eu sei que é uma pergunta séria. Eu sei que deve ser um assunto que deve corroer a vida de muita gente. Mas então eu lembrei disso, Garchagen, pelo seguinte, porque isso que a gente chama normalmente de felicidade, para mim nunca foi uma coisa muito pensada. Eu nunca refleti muito sobre isso. Assim, mas como eu sempre fui, você falou do Nietzsche, eu sempre tive um razoável eros pela vida, no sentido nietzschiano, né? Então, isso fez com que eu tivesse muito presente nas coisas que eu estava fazendo. Então, eu nunca idealizei muito ter felicidade. Ou fiz um projeto para ser feliz, por exemplo. O único projeto que eu fiz para ser feliz, mesmo assim foi uma coisa que eu passei ao ato, foi a ideia, não, eu não quero viver num hospital, eu quero viver numa universidade. Primeira imagem. Imagina, depois eu soube o que é a universidade. Uma tristeza, né? Mas isso é outra história. Não é a universidade inteira que é uma tristeza, mas uma parte dela é seguramente uma tristeza. E então, a felicidade para mim hoje seria não ter que enfrentar determinadas coisas que me enchem o saco, né? Por exemplo, uma coisa que me aborrece bastante, sempre me aborreceu, são pessoas que não fazem o que elas têm que fazer e geram problema para os outros. Isso é uma constante que quando eu era muito jovem, muito moleque, eu não tinha consciência dessa frase. Mas eu já sentia isso. Pessoas que não fazem o que têm que fazer. É por isso que eu fico tão irritado com a delinquência dos líderes brasileiros. Eu tenho nenhuma paciência com gente delinquente. Zero. Né? Assim, então é uma coisa que me aborrece continuamente, é quando pessoas que tinham que fazer o que elas têm que fazer, eu estou falando de coisas mínimas. Pagar conta, ser responsável no seu dia a dia com as coisas que você faz. Eu estou falando de coisas da ordem dos boletos, digamos assim. Né? Não é uma responsabilidade metafísica. E, ao não fazer isso, geram problemas para aquelas que fazem. E, então, isso é uma coisa que tira a minha felicidade. Eu tenho clareza disso. Tem que lidar com isso, tira. Tem que lidar com isso. Tem que lidar com pessoas que impõem a mim o temperamento irresponsável. Resumindo, eu estava falando de temperamento, uma personalidade irresponsável. Então, isso evidentemente acontece com todo mundo em algum momento. Então, são vários os momentos que eu tive que lidar com situações que eu me senti obrigado a lidar e que eu não criei elas. Entendeu? Isso é um incômodo profundo. A pessoa está delegando, terceirizando a responsabilidade que é dela, né? Em última instância, esse é o Acho que às vezes ela nem está delegando, ela simplesmente está negligenciando e beleza. É que quando negligencia, alguém vai ter que fazer. alguém vai ter que fazer. Então, há de forma imediata essa terceirização, né? Eu tava tão apático que esses incômodos deixaram de ser um ponto de estar feliz ou não. Tipo, eu coloquei aqui, num extremo tem euforia, alegria, excitação, e no outro tem o buraco, a tristeza, a chateação. A felicidade era estar no meio do caminho. E aí, essas coisas que incomodam ou não, que tiram felicidade porque você vive feliz, porque você está realizando o que você gosta de fazer, porque você está tendo tesão pela vida que você exerce. E assumindo a responsabilidade. Total. Eu acho que só dá para ser feliz assumindo suas responsabilidades para bancar essa vida em todos os sentidos. Porque você tava tão apático e tão blasezão assim que esses incômodos todos feriam, chateavam, mas eu falava assim, cara, eu já tô legal, tô aqui no meio do caminho, tá tudo certo, eu não tô deixando de ser feliz por isso, só porque eu não tô nem muito deprimido e nem então a felicidade tinha virado um platôzão assim. Mas eu acho que é um ganho isso. Você acha? Eu me senti muito fraco. Não, mas a gente é meio fraco mesmo. Obrigado. Não, a gente é meio fraco. Né? Assim, você conseguir ficar
Aliás, isso pode até ser compreendido como tanto aristotélico. Você não ficar nem num vício, que é a euforia. Sim. Porque uma pessoa que é eufórica o tempo inteiro, ela de alguma forma não está tendo noção do que é a realidade. Para ser eufórica. Total. Né? É completamente fora da realidade, né? Ou você ser deprimido o tempo inteiro também é terrível. Sim. Né? Então, se você consegue uma situação em que, pensando aqui freudianamente, em que você consegue lidar com certo mal-estar estrutural, que o Freud trabalha no mal-estar na civilização, que é justamente o fato que a civilização só é possível porque o desejo é reprimido, certo? Então, ele tem que ser mais ou menos Sem o reprimido. incômodo, você não consegue Não se tem total. para onde ir. É isso. Né? Então, acho que lidar com um certo mal-estar que está sempre presente, quer dizer, eu acho que isso é uma grande realização. Foi um recurso que eu consegui para poder sair do buraco e falar que eu era feliz. Falei, beleza, eu tô nesse lugar aqui, tô feliz. E aí tem alguma coisa legal, tô eufórico. Alguma coisa me chateou, tô deprimido, tô para baixo. Tem um poeta inglês que eu adoro, chamado William Blake. Ele tem uma frase que é: doidão. a maldição move, a bênção relaxa. Acho que é uma A maldição move. A maldição move, a bênção relaxa. Então, às vezes que você está achando que está tudo bem, isso faz com que você paralise. Sempre precisa. A maldição no sentido de algo que impulsione. Né? Aqui, tirando o aspecto religioso do significado de maldição e bênção, mas a maldição move porque ela vai te fazer sair do lugar. E a bênção deixa você num estado de letargia. Né? Essa nossa última reflexão compartilhada justificou para mim o que você disse sobre a depressão ser um baita benefício para quem vive ela. Muitos teóricos acham isso, em verdade. Porque assim, olhando para isso, eu só consegui desenvolver essa parada que me trouxe até aqui por ter ficado todo fodido, né? A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Espero que seja a primeira de muitas. Não, eu tô muito feliz. Sério. É que eu tô me contendo. Eu fico mais contido quando eu tô perto do Bruno. Eu tenho que ser um pouco mais elegante. Não diga isso. Não diga isso. Aristocracia. Não me transfira essa Eu já responsabilidade. quis levantar e te dar um abraço. Faz isso depois que a gente terminar a gravação. Mas, Pondé, encaminhando aqui para o final, eu queria fazer uma pergunta que é importante para o espírito modestamente aristocrático do podcast, que é o papel da sua família quando você era filho, ou seja, dos seus pais, e depois o papel da família que você construiu com a esposa e filhos na construção do Pondé de hoje. Olha, tem uma frase, a famosa frase que abre o Ana Karenina do Tolstói, que é largamente debatida, está ancorada numa filosofia que o Tolstói era um filósofo, né, natural, que é: as famílias felizes são todas felizes da mesma forma. As infelizes são infelizes cada uma da sua forma. A minha família tinha a sua forma, certo? Então, pais responsáveis pelo que tinham que fazer, mas, digamos, não lembranças. Agora estou pensando no filme do Jack Nicholson, Melhor é Impossível. Mas não um monte de lembranças de piqueniques e alegrias e festas. Então, quando eu era moleque, quando eu quero dizer moleque, quando eu tinha aprendido a ler, o meu pai jogou na minha mão um livro sobre o átomo. Ele tinha ganho, ele era médico, então ele ganhava livros de mim. Para todo lugar que eu olho, sempre teve médicos. Né? Ele me deu um livro sobre o átomo, sobre química. E logo depois ele me deu uma versão da Bíblia para crianças. Então eu li a Bíblia muito cedo, adorei. Achei o personagem de Deus fascinante e continuo achando até hoje. Né? Então, assim, eu diria que, do ponto de vista do papel da família, a herança que eu recebi foi principalmente a herança de amor aos livros. Porque isso eu recebi desde moleque. Meu pai falava uma coisa que eu falei já em algum podcast, e durante o tempo um monte de gente ficou me perguntando disso, que ele tinha uma ideia que era a seguinte: quando duas pessoas civilizadas se encontram, ele falava isso para mim e para minhas duas irmãs. Quando duas pessoas civilizadas se encontram, uma pergunta para a outra: que livro você está lendo? Ou seja, se você não é um leitor, você não é civilizado. Certo? Dentro dessa frase. Então, o hábito de vê-lo ler o tempo todo
ter uma biblioteca em casa. Isso seguramente foi uma coisa que, de alguma forma, se transformou numa herança, né? Agora, o papel da minha família que eu constituí, eu diria, entre outras coisas, manter meu pé no chão. Me dar noção de limite, me dar noção concreta de ter pessoas que dependem de você, né? E, portanto, noção de limite. Eu diria que é esse papel, do ponto de vista do que a gente pode dizer de um aprendizado. Agora, é claro que a minha família, eu lembro de mim moleque, sei lá, moleque eu quero dizer 13 anos, alguma coisa assim, 12 anos, pensando que um dia eu teria filhos e teria mulher. E eu pensava nisso sorrindo. Então, também é um... E veja, tampouco significa que a felicidade senta na sala. A felicidade nunca senta, ela passa de vez em quando. Tem que aproveitar. E para os seus filhos, você repete a frase do seu pai ou você criou outra? Não, eu não criei nenhuma outra frase. Já repeti a frase dele algumas vezes. E aconteceu, a minha filha, ela não é uma leitora voraz, ela vive de outra forma, trabalha com publicidade, trabalha comigo. Eu diria que ela é das pessoas próximas que eu conheço, a mais feliz que eu conheço. Tem um temperamento feliz, tá feliz com a vida que tem, sabe? Acha que teve sorte e tem sido agraciada pela vida. O meu filho, que é médico, é um leitor voraz. É um médico apaixonado por história. Eu digo que ele é um historiador Qual é a banqueiro. especialidade dele? Ele é oncologista e hoje ele é pesquisador, ele desenvolve drogas para câncer de mama nos Estados Unidos, numa farmacêutica gigantesca. Que legal. Não é no clínica mais, há alguns anos. Ele foi para a Bélgica fazer um fellow nisso e se apaixonou pela pesquisa e tal. Voltou um tempo no Brasil, mas aí apareceu o emprego nos Estados Unidos e ele foi embora. Mas ele é um leitor voraz, ele adora política e história. Eu digo que é um historiador banquier, como se fala em francês. E há tudo para ser historiador, mas não é. Os franceses falam banquier. Pautado, traduzido ao pé da letra. Então ele pegou a maldição do meu pai, assim, que era do meu avô também. Esse gosto por leitura, né, constante. Que eu acho que gostar de ler é uma companhia que você sempre pode ter do seu lado. Falam isso, é um clichê, mas é a mais pura verdade. Você gosta de ler, você tem prazer na leitura, seguramente é uma chance que você tem quando você não tiver a chance de fazer alguma coisa que faria bem, naquela hora você consegue ler, você tem gosto por leitura, é relaxante. Bom, vamos encerrar então com a pergunta do seu pai. Qual livro você está lendo? Então, hoje, como eu leio o tempo todo, né, eu, na verdade, leio mais de um livro ao mesmo tempo. Né? Para mim, hoje, essa coisa de ler um livro só, há muito tempo já não é a realidade. Eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Mas, eu diria, entre livros que eu estou lendo, tem 2 livros que eu especialmente eu estou adorando lê-los. É um livro que se chama... Ele acabou de sair nos Estados Unidos, está sem tradução ainda aqui, e se chama Uma Revolução a Vir. Revolution to Come. A história de uma ideia de Tucídides a Lenin. Então, é um estudo erudito da primeira vez que foi usada a palavra em literatura estabelecida, que foi por Tucídides, a palavra que a gente acabou traduzindo como revolução, que é estasis, né? No grego. E então esse é um livro que alimenta a minha paixão pela história da filosofia, pela história ocidental, nesse caso pela história da filosofia política, né? E o outro é um livro de um romancista chamado Sebald, um alemão. Tem vários livros dele traduzidos em português pela Companhia das Letras, que se chama Austerlitz. E não é o Gare d'Austerlitz, em Paris, é um personagem. É o nome de um personagem, Austerlitz. E um sujeito que não sabe quem é,
sentido familiar. Não é que ele é psicótico. Ele não sabe quem é e ele passa a vida tentando descobrir quem ele é. Porque ele foi adotado muito cedo, não sabe de onde. São os 2 livros que chamaria atenção, que me acompanham hoje. Sendo que o Revolution to Come eu vou acabar logo. Estou no fim. Muito bem. André, brigadíssimo Eu que agradeço. pelo privilégio de participar da nossa conversa aqui. Muito obrigado. Saúde aqui, pra gente Saúde. encerrar. Vou fechar aqui já. Obrigadíssimo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Peraí, que a galera sempre pergunta o que a gente tá tomando. E mais uma vez, porque eu apresentei isso aqui pro Bruno, e ele é muito feliz tomando esse Quinta do Alentanha. Esse é um 2001. Acho que com Cuenca a gente tomou um 2002, se eu não estiver enganado. Baita vinho. Disponível aqui na Weinhaus, tá? Pode pedir, custo-benefício maravilhoso. Tá aprovado? Bom? Delícia, né? Sim. Se você curtiu esse episódio, não deixe de se inscrever aqui no canal do The Club Podcast no YouTube, The Club Podcast no Spotify, se você preferir só pelo áudio, e no Instagram e no TikTok, @TheClubPod, tá bom? Siga, compartilhe, envie, encaminhe os cortes, que tem muita coisa legal, e a gente espera vocês no próximo episódio.